Capítulo 1. A essência da sabedoria e o desafio da individualidade. O verdadeiro sábio não se prende a regras. A sabedoria não reside em seguir cegamente leis ou conselhos, mas em adaptar o conhecimento à sua própria realidade. Ninguém possui todo o saber necessário. A individualidade é crucial. Cada pessoa deve trilhar seu próprio caminho de aprendizado. Exemplo: um jovem, ao iniciar sua jornada, pode se deparar com conselhos diversos sobre qual profissão seguir. Em vez de aceitar um caminho imposto, ele deve usar a sabedoria para discernir suas próprias paixões e habilidades, moldando sua trajetória de forma única. A importância do perdão e da gratidão. Uma das grandes lições da vida é saber diferenciar entre perdoar e agradecer. O perdão libera o passado, enquanto a gratidão nutre o presente e o futuro. Exemplo: em um relacionamento, guardar rancor por erros passados impede o crescimento mútuo. O perdão permite a reconstrução da confiança e a gratidão fortalece os laços. O oráculo da vida. A sabedoria é um oráculo, um conjunto de aforismos concisos e sentenciosos sobre o viver. Cada frase, cada conselho, encerra uma lição valiosa para a jornada humana. Este livro deve ser um companheiro constante, um guia para a vida, oferecendo um banquete de razão para os sábios. Exemplo: em momentos de dúvida, ao invés de buscar soluções complexas, recorrer a um aforismo pode trazer clareza e direcionamento para a ação. A exigência do tempo presente. O mundo atual exige mais de um sábio do que antes, pois lidar com um indivíduo hoje pode ser mais desafiador do que lidar com um povo inteiro no passado. Talento e inteligência são os pilares da excelência, mas, sem o equilíbrio, geram apenas meia felicidade. Exemplo: um líder, ao lidar com sua equipe, precisa ser um mestre na arte de compreender as nuances de cada indivíduo para motivá-los e conduzi-los ao sucesso. A busca pela genialidade. Não basta ser entendido, almeja-se a genialidade. A infelicidade do tolo reside em suas escolhas equivocadas. A vida é uma constante busca pela excelência em todos os aspectos. Exemplo: um artista não se contenta apenas em dominar a técnica, mas em transcender o comum e criar uma obra que inspire e emocione. Capítulo 2. O poder do silêncio, da discrição e da dependência. O silêncio como santuário da sensatez. Falar pouco cria suspense e mistério. O silêncio recatado é o santuário da sensatez. Evitar a afabilidade excessiva e não expor a intimidade a todos são formas de preservar a própria essência. Exemplo: em uma negociação, um negociador habilidoso usa o silêncio para criar expectativa e obter mais informações, ao invés de revelar suas próprias intenções. A clareza das decisões e a arte da discrição. Decisões manifestadas com clareza excessiva ficam expostas a críticas. É mais prudente imitar o proceder divino, utilizando o mistério para obter atenção e consideração. O saber e a determinação conferem grandeza e imortalidade. Exemplo: um líder, ao tomar uma decisão importante, deve apresentar a solução, sem detalhar o processo por trás dela, para evitar críticas desnecessárias e gerar confiança. A armadilha da dependência. Criar dependências é uma estratégia, mas quem faz o bem nem sempre é o mais adorado. A dependência é mais proveitosa que a cortesia, mas deve ser usada com cautela. A experiência ensina que manter a dependência alheia é mais eficaz do que satisfazê-la. Exemplo: um mentor que nutre a necessidade do pupilo cria uma relação de dependência que o mantém relevante. A importância do aperfeiçoamento contínuo. Ninguém nasce pronto, a pessoa se aperfeiçoa dia a dia até atingir a plenitude de qualidades. O homem consumado é sábio em suas palavras e prudente em seus atos. O objetivo é ser admitido e desejado no convívio de pessoas de bom senso. Exemplo: um profissional, ao longo de sua carreira, deve buscar sempre aprimorar suas habilidades e conhecimentos, tornando-se um mestre em sua área de atuação. A sutil arte de evitar conflitos com superiores. A superioridade sobre o chefe é sempre detestada, seja ela tola ou fatal. É preciso ocultar as vantagens e simular desleixo. A inteligência é a rainha das qualidades, e qualquer crime contra ela é de lesa majestade. Exemplo: em um ambiente corporativo, um funcionário talentoso deve ter cuidado ao apresentar suas ideias para não ofuscar a liderança, mostrando respeito pela hierarquia. Capítulo 3. O domínio de si.
a fama e a importância da companhia, o domínio de si como a mais elevada qualidade. O homem sem paixões possui a qualidade mais elevada da alma. O domínio dos próprios sentimentos é um triunfo do livre-arbítrio. Não permitir que emoções interfiram nas responsabilidades é crucial, especialmente para aqueles que exercem cargos elevados. Exemplo: um atleta, ao competir, deve controlar suas emoções para manter o foco e o desempenho, mesmo sob pressão. A habilidade de evitar desgostos, negar os defeitos da própria nação é uma maneira de preservar a reputação. A habilidade de corrigir ou desmentir os deslizes nacionais é um verdadeiro triunfo. Exemplo: um embaixador, ao representar seu país, deve defender os valores e qualidades de sua nação, mesmo diante de críticas. Sorte e fama, duas faces da moeda. A sorte é inconstante, enquanto a fama é firme. A sorte é para viver o momento, enquanto a fama é para depois. A fama é conquistada através da virtude, e é irmã de gigantes, estando sempre nos extremos. Exemplo: um empreendedor de sucesso deve buscar o equilíbrio entre a sorte que o favorece em um determinado momento e a fama construída a partir de seu trabalho e virtude. O convívio como escola de erudição. O convívio com pessoas das quais se pode aprender é uma escola de erudição. Os amigos podem ser mestres, combinando o útil de aprender com o prazer da conversa. A natureza e a cultura, juntas, moldam a perfeição. Exemplo: um estudante que se rodeia de pessoas cultas e experientes tem a oportunidade de aprender constantemente, expandindo seus conhecimentos e horizontes. A importância da cultura. A cultura aprimora os talentos naturais. Sem ela, os talentos e perfeições ficam pela metade. É necessário polir-se para atingir a perfeição. Exemplo: um indivíduo com um talento natural para a música pode desenvolver seu potencial por meio da prática e do estudo, atingindo o domínio em seu campo. Capítulo 4. A arte da intenção, da realidade, da inteligência, a astúcia e a inteligência no jogo da vida. A vida é uma batalha contra a malícia. A astúcia usa estratagemas, mas a inteligência se previne observando com atenção e entendendo o contrário do que se espera. A realidade e os modos são tão importantes quanto a substância. Exemplo: um detetive, ao investigar um crime, usa a inteligência para interpretar as pistas e descobrir a verdade por trás dos disfarces. A importância da forma e da gentileza. A falta de modos põe tudo a perder. Os bons modos supõem a verdade e embelezam a velhice. A gentileza atrai a boa vontade geral. Exemplo: um vendedor que usa boas maneiras conquista a confiança do cliente, fechando um negócio de sucesso. Inteligências auxiliares e a grandeza dos poderosos. Ter inteligências auxiliares é uma felicidade para os poderosos. Servir-se de sábios é uma grandeza singular. Atrair talentos é mais valioso do que dominá-los pela força. Exemplo: um líder, ao montar uma equipe, deve buscar pessoas com diferentes habilidades para complementar suas próprias capacidades. A sabedoria como serva e amiga. Quem não pode ter a sabedoria como serva, deve tê-la como amiga. O saber com boa intenção garante acertos. A inteligência com má intenção é uma violência monstruosa, um veneno para a perfeição. Exemplo: um pesquisador que usa seu conhecimento para o bem da humanidade está agindo sabiamente, enquanto aquele que o usa para fins destrutivos, age de forma perversa. A estratégia da variação. Variar a maneira de agir confunde os rivais. Não se deve agir sempre de acordo com a primeira intenção. É preciso muita esperteza para enganar a malícia, usando truques e estratagemas. Exemplo: um estrategista militar deve variar suas táticas para surpreender o inimigo, evitando que ele preveja seus movimentos. Capítulo 5. A busca pela perfeição e o poder da imaginação. Esforço e sabedoria como pilares da perfeição. Não há perfeição sem esforço e sabedoria. Uma pessoa mediana consegue mais com dedicação do que uma superior sem ela. É preciso cultivar a reputação a preço de trabalho, pois o que custa pouco tem pouco valor. Exemplo: um músico que dedica horas de prática para aperfeiçoar sua técnica, mesmo sem um talento nato, supera aqueles com maior potencial, mas sem dedicação. O perigo das expectativas exageradas. Não alimentar expectativas exageradas é uma forma de evitar decepções. A perfeição não existe sem defeitos, tanto no plano moral quanto no físico. Exemplo:
um projeto que é muito celebrado antes de sua execução corre o risco de desapontar, devido às altas expectativas criadas. A arte de transformar defeitos em qualidades. Uma habilidade suprema seria transformar os defeitos em qualidades. A imaginação corrige e estimula, mas sempre com o ajuste da sensatez. A felicidade depende da compreensão. Exemplo, um indivíduo que reconhece sua impulsividade pode transformá-la em determinação, canalizando essa energia para alcançar seus objetivos. O poder e os perigos da imaginação. A imaginação pode dominar a vida, tornando-a saborosa ou amarga. Ela pode ser um verdugo interno ou uma fonte de felicidade. O senso moral prudente é fundamental para frear os excessos da imaginação. Exemplo, um escritor que deixa sua imaginação fluir sem limites pode criar mundos fantásticos, mas também pode se perder em devaneios e fantasias. A importância do entendimento e da adivinhação. Não basta saber refletir, é preciso adivinhar. As verdades mais importantes vêm em meias palavras e só os mais atentos as captam por inteiro. A grande arte é saber descobrir o ponto fraco de cada um para manipular vontades. Exemplo, um líder, ao se comunicar com sua equipe, deve ser capaz de ler nas entrelinhas e perceber as necessidades e motivações de cada membro. Capítulo 6. Intensidade. Integridade. A arte da persuasão. A intensidade como essência da perfeição. A perfeição não consiste na quantidade, mas na qualidade. Tudo que é bom sempre foi pouco e raro. A intensidade confere excelência e glória, enquanto a extensão leva à mediocridade. Exemplo, um escritor que se dedica intensamente à sua obra produz um trabalho de qualidade superior, enquanto um escritor que se dispersa em diversos projetos acaba criando obras superficiais. A integridade como pilar da sabedoria. O homem íntegro está sempre ao lado da razão. A integridade é celebrada por muitos, mas praticada por poucos. O homem íntegro não se importa em contrariar amizade, poder ou conveniência. Exemplo, um juiz que age com integridade, aplicando a lei com justiça, mesmo sob pressão, demonstra um alto padrão de caráter. A arte de evitar desacreditações, não sustentar teses desacreditadas é fundamental. O homem sensato foge do capricho e de tudo que os sábios repudiam. A busca pela sabedoria não deve ser ostentada. Exemplo, um pesquisador que se dedica a um tema pouco explorado, deve evitar o capricho e buscar uma abordagem metodológica rigorosa. O poder da empatia e da persuasão, agradar aos outros é fundamental para quem governa. Os soberanos se destacam ao conquistar a graça de todos. O saber dizer não é uma grande lição da vida, especialmente para si mesmo. Exemplo, um líder que busca agradar sua equipe, não apenas por interesse, mas por genuína preocupação, cria um ambiente de trabalho positivo. A independência de caráter e a paixão pela escolha. Tenha caráter independente, paixão na escolha e nunca peque contra a fé da sua própria opção. Conhecer sua aptidão e cultivar suas qualidades são ações importantes. Qualquer pessoa pode se destacar. Exemplo, um indivíduo que busca autoconhecimento e se dedica a desenvolver suas habilidades e paixões pode alcançar a excelência em sua área de atuação. Capítulo 7. A importância da cautela e do equilíbrio. A cautela e a defesa. A cautela recebe as farpas com habilidade e a intenção as espera. A melhor defesa é conhecer o inimigo. Saber sair da disputa quando está ganhando é tão importante quanto uma investida feroz. Exemplo, um jogador de xadrez, ao perceber que tem vantagem, deve saber quando é o momento de consolidar sua posição ao invés de se arriscar em ataques desnecessários. A felicidade equilibrada. A felicidade contínua provoca desconfiança. A felicidade estremeada, com algo de agridoce, é mais segura. A brevidade da sorte, às vezes, é compensada pela intensidade de sua benevolência. Exemplo, um indivíduo que conquista o sucesso de forma gradual e equilibrada tem mais probabilidade de manter sua felicidade a longo prazo. A arte de saber desfrutar, é de máximo bom gosto saber aproveitar cada coisa no seu auge. Nem todos podem ou sabem fazê-lo. Saber reconhecer o momento certo para apreciar e usar os frutos do conhecimento é uma grande virtude. Exemplo, um apreciador de vinhos sabe que cada safra tem seu momento ideal para ser degustada, buscando a intensidade máxima de seus sabores e aromas. Conquistar a admiração e a afeição. Cair nas graças dos outros é importante, mas a afeição é ainda mais valiosa.
A benevolência demanda beneficência. É preciso fazer o bem com boas palavras e melhores gestos e amar para ser amado. Exemplo, um profissional que conquista a confiança de seus colegas de trabalho não apenas por seu talento, mas por sua bondade e generosidade, constrói relações sólidas. A moderação no uso das palavras, nunca exagerar ou falar com superlativos para não ofender a verdade e a sensatez. Os elogios despertam a curiosidade, mas depois decepcionam. A inclinação sem palavras persuade e consegue coisas sem merecimento. Exemplo, um escritor que usa a moderação em seus elogios e evita os superlativos cria uma comunicação mais honesta e eficaz. Capítulo 8. A profundidade da alma e a arte de observar a simpatia e a desconfiança como ferramentas. Simpatia ativa e passiva são importantes e devem ser conquistadas. Usar, mas não abusar das suposições. O engano é comum, portanto a desconfiança deve ser multiplicada, mas sem que se note. Exemplo, um negociador que se esforça para criar uma conexão com seu cliente, mas mantém um nível de cautela para evitar ser enganado. A perfeição nas ações e a importância da maestria. A perfeição das ações é proporcionada pela maestria. Corrigir a antipatia é um mérito, assim como a simpatia pelos heróis. O pior é abominar os melhores. Exemplo, um artesão que domina sua arte com maestria realiza um trabalho impecável, enquanto um amador que não se dedica ao aprendizado produz obras medíocres. A fuga dos conflitos e a busca pela razão. Fugir de conflitos é uma das primeiras recomendações da prudência. O homem sensato está sempre no meio. É melhor fugir do que vencer um conflito, pois ele sempre traz outro maior. Exemplo, um líder que evita entrar em discussões desnecessárias com sua equipe preserva a harmonia e a produtividade do grupo. A profundidade interior e a superficialidade da aparência. O homem profundo é mais que uma pessoa comum. O interior sempre será mais relevante que o exterior. Há indivíduos que são pura fachada, como uma casa inacabada. Exemplo, um profissional que busca o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, cultivando seus valores e habilidades, alcança um nível de profundidade que o diferencia dos outros. A habilidade de decifrar o caráter. O homem judicioso e penetrante se apodera dos objetos, não os objetos dele. Ele sabe investigar o mais profundo e decifrar os atributos alheios. Ele capta, alcança e compreende tudo. Exemplo, um psicólogo que observa atentamente seus pacientes e busca entender suas motivações e comportamentos consegue realizar diagnósticos precisos e oferecer tratamentos eficazes. Capítulo 9. O respeito próprio, as escolhas e o equilíbrio emocional. O respeito por si mesmo e a integridade. Nunca perder o respeito por si mesmo e não ter motivos para envergonhar-se. A integridade deve ser a norma da correção, guiada pela própria razão. Respeite-se e não precisará de censura alheia. Exemplo, um indivíduo que age de acordo com seus princípios e valores, mesmo diante de dificuldades, mantém o respeito por si mesmo. A importância das escolhas. As boas escolhas geram uma vida bem vivida. A perfeição exige seleção, que oferece duas vantagens: poder escolher e escolher o melhor. Muitos se perdem na hora de escolher e abraçam o pior. Exemplo, uma pessoa que se dedica a fazer escolhas conscientes e alinhadas com seus valores cria uma vida com mais significado. O controle emocional como base da sabedoria. Nunca perder o controle é importante para o equilíbrio. As paixões são os rumores da alma e qualquer excesso afeta o bom senso. Seja tão senhor de si que, na prosperidade ou adversidade, ninguém possa criticá-lo. Exemplo, um líder que mantém a calma e a clareza em situações de crise inspira confiança e lidera sua equipe com segurança. A diligência e a perfeição. A diligência realiza com rapidez o que a inteligência pensa com prolixidade. O que é feito para durar exige tempo e esforço. Só o acerto permanece, uma compreensão bem fundamentada. Exemplo, um artesão que se dedica à perfeição em sua obra cria algo que transcende o tempo, enquanto aquele que se apressa em finalizar seu trabalho produz algo frágil e efêmero. A moderação e a novidade. Não se mostre igualmente sábio com todos e não use mais forças do que o necessário. É preciso ter sempre novidades para exibir. Saber chegar ao fim é tão importante quanto saber começar. Exemplo,
Um professor que não revela todo o seu conhecimento em uma única aula, mas apresenta novidades em cada encontro, mantém a atenção e o interesse de seus alunos. Capítulo 10. O zelo e a habilidade no convívio. O zelo e o convívio. É preciso ter cuidado ao concluir as coisas. O infortúnio comum é ter começos favoráveis e finais trágicos. O mais relevante não é o aplauso na entrada, mas o sentimento geral na saída. Exemplo: um projeto que inicia com grande sucesso, mas é concluído com resultados insatisfatórios, deixa uma sensação amarga, enquanto um projeto que conclui com um saldo positivo gera um sentimento de realização. A sabedoria e o bom senso, bons de têmpera, chegam à sabedoria com a vantagem do senso ético. A mente se desenvolve com a idade e a experiência. É preciso abominar todo e qualquer capricho. Exemplo: um líder que tem como base a ética, ao longo de sua carreira, age com bom senso e sabedoria. A excelência como marca da superioridade, a excelência naquilo que se é melhor é uma característica singular. A mediana nunca é objeto de aplausos. A superioridade em assuntos elevados proporciona um caráter altivo e desperta admiração. Exemplo: um profissional que se destaca em sua área por sua excelência cria uma imagem de liderança e inspiração. A importância de bons auxiliares. Agir com bons auxiliares é fundamental. A qualidade do funcionário não diminui a grandeza do patrão. A fama sempre fica com os de cima. Exemplo: um líder que sabe escolher seus colaboradores e delega tarefas com sabedoria alcança resultados melhores e mantém uma boa reputação. A vantagem de ser o primeiro e a importância da inovação. Jogar primeiro é uma grande vantagem. Inventar novos rumos é uma sutileza de alguns prodígios. Alguns preferem ser os primeiros na segunda divisão a ser segundos na primeira. Exemplo: um inventor que cria um produto revolucionário, mesmo que não seja perfeito, aproveita a vantagem da novidade e conquista o mercado. Capítulo 11. A prudência, a moderação e a arte de conceder a prudência e a evitação de pesares. Fugir de aborrecimentos é uma atitude sensata e útil. A prudência é a parteira da felicidade. Não convém dar ou receber notícias demais. Exemplo: uma pessoa que evita se envolver em fofocas e rumores, mantendo seu foco em seus objetivos, preserva sua tranquilidade e bem-estar. A importância da moderação. Não se deve viver permanentemente contrariado. O melhor conselho é agradar a si mesmo, mas sem prejudicar o outro. Vale mais aborrecer o outro agora do que se prejudicar depois. Exemplo: um líder que toma decisões difíceis para o bem da equipe, mesmo que isso gere algum desconforto inicial, está agindo com prudência e pensando no longo prazo. A habilidade de fazer entender, fazer os outros entenderem tem mais valor que puxar pela própria memória. Uma indicação amigável ajuda a pensar. A maior aptidão da mente é saber distinguir o que mais importa. Exemplo: um professor que usa diferentes métodos para ensinar, buscando formas de tornar o conteúdo mais compreensível para seus alunos, está cumprindo seu papel com excelência. O equilíbrio entre o natural e o artificial, não se render a um impulso vulgar. Refletir sobre si mesmo, conhecer sua disposição real e desviar-se para o outro extremo para achar o fiel da balança. Conhecer-se bem é fundamental. Exemplo: uma pessoa que conhece seus defeitos e qualidades pode usar essa autoconsciência para tomar decisões mais acertadas e evitar comportamentos impulsivos. A arte de saber negar e conceder. Saber negar é tão importante quanto saber conceder. Um não pintado de ouro agrada mais que um sim a seco. As coisas não devem ser negadas de chofre nem terminantemente. Exemplo: um líder que sabe como negar um pedido sem ofender o outro, apresentando alternativas e deixando uma porta aberta para futuras negociações, demonstra sabedoria. Capítulo 12. O poder da serenidade e a busca pela excelência. A importância da serenidade. O homem que não se deixa abater pela aspereza não sucumbe à arrogância. Bom castigo é ignorar quem age com insensatez. Escolher um modelo glorioso para estimular, não para imitar. Exemplo: um líder que mantém a calma e a serenidade, mesmo diante de situações adversas, inspira confiança em sua equipe. A busca pela compostura. A compostura se revela pela seriedade, que tem mais crédito que a inteligência. Quem está sempre brincando não é um homem cabal. O riso tem a sua hora, e as outras são do siso. Exemplo:
Um profissional que se porta com seriedade e profissionalismo, mesmo em momentos de descontração, transmite uma imagem de credibilidade. A adaptação como arte da convivência, adaptar-se a todos é uma grande habilidade. A semelhança atrai a benevolência. É preciso adequar-se ao temperamento de cada pessoa, passando por uma oportuna transformação. Exemplo: um líder que adapta sua comunicação ao estilo de cada membro de sua equipe, conseguindo estabelecer uma conexão mais forte e eficaz. A arte de tatear e a prudência, a polícia sempre chega de roldão, e os tolos são audazes. O bom senso entra contato, e a prudência caminha em terra firme. A sagacidade tateia o caminho e a prudência pisa em terra firme. Exemplo: um empreendedor que se arrisca em novos negócios deve ter a sagacidade de identificar oportunidades e a prudência de avaliar riscos. O humor e a atenção à informação, o espírito espirituoso, com moderação, é uma virtude. A informação é fundamental, mas é preciso ter cuidado com o que se ouve. O ouvido é a porta traseira da verdade e a principal da mentira. Exemplo: um líder que sabe usar o humor para descontrair a equipe, ao mesmo tempo, tem atenção na hora de receber informações e tomar decisões. Capítulo 13. A renovação, a moderação e a importância da integridade. A renovação constante. Saber renovar o próprio brilho é um privilégio. A excelência envelhece e com ela a fama. É preciso encorajar inteligência e alegria, embarcando em novidades extraordinárias. Exemplo: um profissional que busca sempre se atualizar, aprendendo novas habilidades e se reinventando, mantém sua relevância no mercado de trabalho. A moderação em tudo. Um sábio reduziu toda a sabedoria à moderação. O que é reto demais termina torto. Nunca se deve chegar aos extremos, nem mesmo no prazer. Exemplo: um atleta que busca o equilíbrio entre o treino e o descanso, evitando os excessos que podem prejudicar seu desempenho. A arte de permitir um deslize, permitir-se um pequeno deslize, às vezes, pode ser uma recomendação dos dotes de alguém. A inveja acusa os mais perfeitos por nunca pecar. É como mostrar a capa ao touro da inveja para salvar a imortalidade. Exemplo: um líder que reconhece seus erros e se permite ser vulnerável, fortalece sua conexão com a equipe e se mostra humano. A utilização dos inimigos. O sábio tira mais proveito dos inimigos que o tolo de seus amigos. Os maledicentes fabricam a grandeza de muita gente. O ódio aponta as máculas que a lisonja disfarça. Exemplo: uma pessoa que transforma as críticas em oportunidades de crescimento, usando-as como espelho para identificar seus pontos fracos e melhorá-los. A importância do equilíbrio, não querer ser o as do baralho. O excesso de coisas excelentes vira abuso. O remédio para os extremos é o meio termo, com excesso na perfeição e comedimento na ostentação. Exemplo: um líder que busca o equilíbrio entre a ambição e a moderação, evitando os extremos que podem prejudicar sua equipe e sua reputação. Capítulo 14. A prevenção, a cultura e o autoconhecimento. A prevenção contra a maledicência. O povo tem muitas línguas para difamação. É muito fácil adquirir uma péssima fama. O homem sensato afasta-se de reveses, respondendo à insolência com seu olhar atento. Exemplo: uma pessoa que evita se envolver em discussões e controvérsias, mantendo seu foco em seus objetivos, protege sua reputação e sua paz de espírito. A cultura e o refinamento. O homem nasce bárbaro, mas escapa do animalesco cultivando-se. A ignorância é algo tosco, e a sabedoria, se for rude, também o é. Não basta ser refinado para entender, é preciso ser para querer e conversar. Exemplo: um profissional que busca o conhecimento em diferentes áreas, refinando suas habilidades e ampliando seus horizontes, se destaca em seu campo de atuação. A importância da impessoalidade. O grande homem não deve ter gestos pequenos. Há de agir com uma nobre impessoalidade que integra as normas da gentileza. O poder consiste em saber disfarçar e fechar os olhos para muitas questões. Exemplo: um líder que age com impessoalidade, tratando todos com respeito e consideração, constrói um ambiente de trabalho justo e equitativo. O autoconhecimento e a reflexão. Não pode ser senhor de si quem antes não se compreende bem. Uma autorreflexão sensata há de ser o espelho da alma. Conheça sua força, habilidade, disposição e recursos. Exemplo:
uma pessoa que se dedica a praticar o autoconhecimento, avaliando seus pensamentos e sentimentos, desenvolve um maior controle sobre si mesma. A arte de viver bem, a vida acaba depressa com a estupidez e a maldade. A virtude é o prêmio de si mesma, assim como o vício é o castigo de si mesmo. A integridade do espírito contagia o corpo, proporcionando uma vida intensa e extensa. Exemplo: uma pessoa que busca a virtude e a bondade, cultivando valores como honestidade, generosidade e compaixão, vive uma vida mais plena e significativa. Capítulo 15. A sensatez, a autonomia e a importância da companhia. A sensatez e a desconfiança. A desconfiança de estar errado já é uma evidência para quem observa. A sensatez não convive com a probabilidade. A mente levada pela razão é a primeira regra do agir e do falar. Exemplo: um cientista que conduz uma pesquisa com rigor metodológico, sempre buscando evidências para suas afirmações. A importância da autonomia. O homem universal é composto de muitas perfeições. O homem prudente não deve deixar que sondem seu saber e valor. Manter a expectativa provoca mais admiração. Exemplo: um profissional que se esforça para desenvolver um repertório de habilidades e conhecimentos diversificado, tornando-se um especialista em diferentes áreas. A promessa e a moderação. Prometa muito e a melhor ação há de ser acenar com outras maiores. Não mostre tudo no primeiro lance.